Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver, o vosso podcast. Não é? Das pessoas, Sim. a partir do momento em que tu fazes algo, deixa de ser teu e entregas como se fosse um Uber Eats de podcast, é isso? Que coisa presunçosa, mas sim. Sim, eu fiz, produzi isto para uma coletividade de admiradores e agora é vosso. Sim, deixou de ser meu. Ok? Tomai e ouvide. É, É isso? Ok. sim. O que é para ti liberdade? Liverdade é um título de um livro. É isso? É. Não, o que é que te faz sentir livre? Verdadeiramente livre? Tu saberes que o Jeff Bezos tem dinheiro para investir num palco e ir ao espaço? Faz-te sentir livre isso? Não, faz-me sentir livre, por exemplo, as filhas adormecerem cedo e eu ter a televisão só para mim. Isso é liberdade para mim. Olha, podes... Estás a ver? Sim. Ok. Isso também. Tu sabes que eu tenho uma Mas piada serias sobre isso, livre, não sabes? Mas serias livre se, imagina, tu dissesses, olha, vou-vos abandonar porque eu gosto muito de ver televisão, eu gosto que vocês estejam a dormir e Não. quero que isso seja a minha vida. Isso Não. já não era liberdade. Não, não era. Mas aquela sensação de estás num dia daqueles de cansado, jantas, estás, convives, fazes, não sei o quê, deitas tudo e de repente olhas e ainda é relativamente cedo, não é aquela coisa de deitas tudo e vês, aí é melhor ir dormir porque amanhã é outro dia de trabalhar, portanto, não, quando vejo, aí 1h30 que ainda tenho antes de ir para a cama, espetacular. Sim. E depois o que é que faço? Vejo 10 minutos de televisão e adormeço. Mas se abandonasses a tua família, tinhas muito mais tempo para isso. Olha, lá está. Mas não me sentiria... Mas aí não era liberdade. Não era pois não, porque liberdade. também estavas-te a privar de uma coisa que em princípio também valorizas, não é? Em princípio, sim. E não gostaria, por acaso. Ok. Então isto do conceito de liberdade tem que se diria. Não é? Tem. Tem ali muitas zonas que eu diria que são Sim. coloridas e não cinzentas. Não é preto e branco, liberdade. Não é. Não é ou uma coisa ou outra. Não, tu podes ter uma vida espetacular, não é? Em que tens tudo o que queres, mas olhas à tua volta e ninguém tem nada. Será que vale a pena essa liberdade, não é? Completamente autocentrada, não haver Sim. uma comunidade. Porquê que pensaste nisto? Sei lá. É a altura de uma pessoa ter conversas densas neste podcast, não é? Ok. Mas para ti, liberdade é sinónimo, por exemplo, de democracia? É. Ok. Portanto, democracia é um sistema que tu aprecias. Sim. Ok. Acho que é o melhor sistema com exceção de todos os outros. Certo. Como Não é? tu costumas dizer. Como eu costumo dizer. Certo. É uma frase minha. Certo. Eu também considero que é um sinónimo. O que é liberdade também? Liberdade, e podíamos dizer aquela frase que normalmente é atribuída ao Jean-Jacques Rousseau, mas que não é dele, não é? A minha Os liberdade... Jean-Jacques, como eu costumo chamar. Jean-Jacques. Em minha casa nós estamos tão familiarizados com a obra dele que tratamos como Jean-Jacques. Jean-Jacques, o João Joaquim. Tu lembras-te de um jogador do Benfica de basquete que era o Jean-Jacques, mas Lembro. toda a gente o tratava por Jean-Jacques, nem era o Sim. Jean-Jacques. Era o Sim, Jean-Jacques eu, quando ele jogava, eu confundia muito com o Rousseau. com o Rousseau, que é aquela frase de... E o próprio Cousteau também. O Jean-Jacques Cousteau. O Jean-Jacques. Vamos ver ali. Falávamos de Jean-Jacques, mas estás a falar de Jean-Jacques, jogador de basquete, o Jean-Jacques, o filósofo, ou o Jean-Jacques, oceanógrafo. Havia muita confusão em termos de Não, Jean-Jacques. sim, na tua casa. Só, na minha casa, só que nós gostávamos tanto dos três, não é? Que não conseguimos tratar como apelido. Ok, então tinha de ser... E tratavam pelo primeiro nome? Sim. Sempre o Jean-Jacques. Jean-Jacques. Olha, passa-me aí o livro do Jean-Jacques. Mas o Jean-Jacques escreveu o livro. Mas que Jean-Jacques é que estás a falar? É do outro que eu estou a falar. Eu estava a pensar que estavas a falar do Jean-Jacques. Sim, havia muita confusão. Era assim, ok. E o bom selvagem, não é?
Mas aquela frase que há muitas pessoas que gostam de dizer, muitas delas até colocam como a sua citação preferida do Jean-Jacques Rousseau, que é a minha liberdade começa onde acaba a tua. Sim. É. Que é uma frase que ele nunca escreveu. Quem não escreveu? É como muitas, não é? Aquela do Voltaire, não é? Sim. A famosa do Voltaire. E aquela do Descartes? Não é? Do Também é outro- Renato. Sim, o René. O René, mas que os livros dos anos 50, quando eram traduzidos os Descartes, eles não traduziam Descartes, mas escreviam Renato Descartes. Renato Descartes? Renato Descartes, exato. Podia ser o Renato Descartes, não é? E ficava. Podia ser. Não Sim, podia ser o João Joaquim Rousseau. Sim, o Rousseau. O Rousseau. Podia ser. Sim. O João Joaquim Cousteau. Sim, e o Joaquim Voltaren. Podia ser. Não é? Mas o Voltaire é quê? É francês. Não, Não é isso- Jacques. É Jean-Jacques também? É Jacques. Voltaire? Sim. Não. Ou René. René Voltaire. O Pierre Voltaire. O Pedro Voltaren. Podia ser o Pierrot Voltaire. Sim. Tinha mais sentido. Mas tu gostas dessa frase? Uma pessoa quando diz parece uma coisa extraordinária. Sim. A minha liberdade começa quando acaba a tua. No 10º ano lembro de falar dessa frase em concreto. E é uma frase que pode ser vista como algo profundo, mas também é a coisa mais parva que já foi dito. Sim. Que é, pá, uma fronteira Não, eu tenho liberdade termina para tudo. onde começa a outra. Tenho liberdade para tudo, menos para limitar a liberdade dos outros. Será que é isso que quer dizer? Não sei. Nunca pensei muito nisso. Sim, ou a ideia Daí de a que- minha pergunta inicial deste podcast. ou a ideia de que a liberdade não existe, é apenas algo que é criado dentro de nós. E se nós individualmente a praticarmos, coletivamente, Acho que isso é, sim, pode ser isso. é? Outra Ok. coisa da liberdade é a liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Eu uma vez houve um tipo que me disse uma cena que era: eu sou eu sou adepto da liberdade, igualdade, fraternidade, E menos, guilhotina. não, disse-me ele, menos a fraternidade. Ele dizia liberdade, igualdade, Sim, ok, fraternidade não. não Porquê? consigo. Porquê não? Ele para mim exclui esse. Porquê? Ele disse que não era necessário na sociedade dele, a fraternidade não era Ai, assim importante. a fraternidade que acaba por ser uma herança quase religiosa, não é? Sim. Que eles tentaram laicizar esse conceito. É. Mas a cena do somos todos irmãos, Sim. Não, pois eu também dispensava esse. dispensavas a Eu fraternidade. sou filho único, Sim. ok? Vive bem até agora. Uhum. Estava tudo bem. Mas não achas que para uma comunidade ser formada é importante haver algum tipo de laços Mas por que não, em vez de e ser... um referencial comum? Como é que é? A ordem? A Liberdade, liberdade, igualdade, fraternidade. fraternidade no fim. Sim. Porque em vez de ser fraternidade, se fosse mais uma cena de primos. Liberdade, igualdade e primicidade. Está bem. Preferia. Cena dos primos que é uma relação fixe. Estás a levar isso literalmente. Eu acho fraternidade fundamental. Porque, olha, ok, somos livres, ok, somos iguais, tem de haver algum tipo de igualdade, não é uma Estava a sociedade que tentar tem brincar. classes. Aí tu vens falar a sério? É Não, para estou aqui? a falar a sério. Estou a falar. Então peço porque desculpa. Mas de que é que vale isso? Não tens sentido de comunidade. É verdade. Há um livro que eu gosto bastante do outro senhor. Mas isto para dizer, o gajo que não me me disse deixes isto, falar. já falas desse senhor, mas o gajo que me disse isto, É ele, francês. eu na altura pensei, isto realmente é denso, ele pensou nisto. Sim. Ele refletiu sobre a reflexão francesa. Mas era fixe, ele escreveu uma tese sobre isso. Sim. Sim, ele refletiu sobre isto e chegou a uma conclusão, tirar uma palavra dali. Sim. E eu hoje, em retrospectiva, penso, olha, fui enganado por um pseudo intelectual. Mas fala Estás lá a ver? desse senhor. Que é o outro francês também. O Sim. senhor Alain de Botton. Portanto, se Ele não é quiseres... francês. Não é francês, É eu inglês. sei. É inglês. Mas tem um nome francês. E então... O Aloísio do Botão. Sim, é isso. O Aloísio de baixo, de Bottom. E esse senhor tem um livro que é giro, que é o Bíblia para Ateus.
onde ele fala da necessidade de criarmos uma comunidade. E uma comunidade não, até quase num sentido religioso, mas a parte da religiosidade. Que era a ideia de as cidades, como criam muitas pessoas anónimas, tu teres ruas que promoviam jantares em grupo. Uma cena comunitária. E ele diz que isso iria promover a fraternidade. Eu acho importante isso. Apesar Mas de tu eu... ias jantar na tua rua, com toda a gente. Não, eu não gosto muito dos meus vizinhos. Pronto. Mas acho que é importante. Quer dizer, gosto. Estou a gozar disso agora, isto só por dizer. Não, eu gosto dos meus vizinhos. Não, até acho. Sim. Em Ovar, no Porto, nem conheço nenhum. Mas Não conheces? Não. Ninguém, zero bola. Zero. Nunca te cruzaste com ninguém? Cruzei-me, pai, com. Mas cumprimentas as pessoas? Cumprimento toda a gente. Sempre que me Se te cruzo. cruzares várias Agora, vezes não com a sei o mesma nome de ninguém. pessoa... Não sei o nome de ninguém, por Ok, exemplo. mas por exemplo, já te aconteceu no prédio, isto acontecia muito, que é, tu cruzavas-te e à primeira cumprimentos, olá, bom dia, boa tarde. E à segunda, o que é que fazes? Olá, boa tarde. Sempre. Não, no mesmo dia. Aí no mesmo dia. Imagina, passaste, a partir daí começam só a fazer tipo um jogo de mímica, não é? Digo sempre boa tarde. Aí sempre, Sim. de todas as vezes, se cruzares 8 vezes com aquela pessoa, tá. Sim. É como eu tenho pessoas no trabalho que sempre que, imagina, que se eu interagir com ela várias vezes, no Teams ou por mail, ou quê, dizem sempre boa tarde. Ah, é? É. Olá, não sei o quê. E pá. Sempre. Opa, eu tenho a cena até me custa às vezes. E eu próprio começo a fazer isso, porque é esta a etiqueta. Sempre que eu me dirijo a alguém tenho de a cumprimentar. Eu percebo isso. E fica sempre naquela de o máximo de interação que eu vou ter com esta pessoa é cumprimentá-la com um boa tarde. Agora, se me cruzar uma segunda vez, muitas vezes faço aquele encolhedor, mas Cá estamos. Então hoje tomámos o mesmo Sim. caminho. Mas olha, por acaso, no meu prédio nunca me aconteceu cruzar-me com uma pessoa mais do que uma vez. Ok. É um prédio grande. Mas era algo que devia haver tratados de etiqueta pelo... Olha, o Descartes Sim. podia ter escrito sobre o tratado de cruzar-se com pessoas várias vezes no mesmo dia. É. E o próprio Jean-Jacques podia ter organizado uma questão que era obrigatória de ter em todos os regulamentos de condomínio, que era todas as semanas, em cada andar, tinha de ser um a fazer um jantar para todos. Obrigar a conviver. Todas as semanas? Todas as semanas. Tipo, Ok. pensa que a maior parte das semanas ias ter um jantar à pala. Não é? Não, isso era fixe. Mas depois Mas também tinhas de ias estar ter... a casa de alguém, tinhas de estar lá a fazer sala, não é? Sim, mas depois também ias ter uma despesa do caraças a fazer o jantar para toda a gente. Depende. Mas convivias e fazias ali networking e amigos. Está bem. E se acontecesse alguma coisa, sabias quem chamar. Não é? Olha, eu gostava de jantar com o Jean-Jacques. Com o do Benfica. O jogador de basquete. Um dos 3. Todos os três. É. Okay. Tá? Tá. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.